students! How is it going? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class. I'm here and you in your house. Nós estamos separados, mas ao mesmo tempo estamos aqui, ó, pertinho, juntos, eu aqui, você em sua casa. Espero que você esteja bem, que esteja organizando aí a sua rotina de estudo, que esteja separando um momento do seu dia para se dedicar aos seus estudos, ao seu conhecimento. Lembrando vocês que, olha, lá no Google Classroom é onde você vai registrar a sua frequência. Para isso, você precisa acessar o primeiro link que tem lá, resolver a atividade, para você garantir a sua frequência. Além do mais, gente, é lá que você faz a interação com o seu professor. Lá você vai ler os recadinhos que ele deixou no mural, vai interagir com ele, tirar suas dúvidas, ok? Bom, nós vamos rever o que nós estudamos aula passada. Você lembra o que nós estudamos? Vamos lá então para conferir? Bom, aula passada nós aprendemos sobre a banda Queen. Lembra que eu trouxe algumas informações sobre essa banda? Nós vimos algumas letras de música dessa banda e de outros cantores também. E aprendemos um pouco mais sobre o Present Perfect, que é o presente perfeito, um tempo verbal muito utilizado na língua inglesa. E hoje, então, nós vamos falar sobre culture, vamos falar de cultura. Tá? Diversidade cultural. Vamos ler alguns textos informativos e também vamos conversar sobre a diversidade cultural. Eu trouxe essa imagem ali porque eu acho que representa bem, né, esse assunto que nós vamos tratar hoje na nossa aula. Vamos começar ali com uma atividade para vocês pensarem um pouquinho. Eu trouxe essa imagem e estou perguntando para vocês, ó, what comes to your mind when you see this picture? O que vem à sua mente quando você olha essa imagem? Você vai responder aí no seu caderno, de preferência em inglês. Alguma palavrinha lá que você não souber, você coloca em português, depois você pesquisa como fica em inglês. Outra pergunta que eu faço, what do you think it represents? O que você acha que essa imagem representa? Eu vou dar um tempinho para você, você vai registrar sua resposta no caderno. Em seguida, nós voltamos para conversar um pouquinho sobre esse assunto.
aí, você conseguiu responder? Vamos conversar um pouquinho então sobre esse assunto. Lá na primeira pergunta, né? O que vem à sua mente quando você vê essa imagem? A gente tem ali, né, um mapa mundi, vamos dizer assim, desenhado no fundo em azul e várias pessoas, ó, vestidas de maneiras diferentes, né, com cor de pele diferente, cabelo diferente, os olhos. Isso mostra para nós a diversidade que nós temos no mundo, né? E que essa diversidade, o que ela representa, né, ali na imagem? Que essa diversidade ela acontece no mundo todo, porque as pessoas não nascem e passam a vida toda no lugar onde elas nasceram, né? As pessoas mudam de país, mudam de cidade, e quando elas mudam, elas levam a cultura junto. E essa cultura acaba se espalhando para vários locais do mundo. Isso é diversidade cultural. E ela precisa ser respeitada, porque é importante que cada pessoa respeite a cultura do outro. Então, a pessoa vem de um outro país, ela não vai deixar os costumes, a maneira dela pensar, a maneira dela agir lá e começar de um dia para o outro agir como o país onde ela mudou. Não, isso vai acontecendo, ela vai adaptando, vai conhecendo a cultura, mas a cultura que ela nasceu, adquiriu, vai continuar com ela para onde ela for. Nós vamos ler um texto agora que fala justamente sobre diversidade cultural. O título do texto é What is Cultural Diversity? O que é diversidade cultural? O texto diz assim, ó, Cultural diversity refers to people who identify with particular groups based on their birthplace, ethnicity, language, values, beliefs, and world views. Então, ele está dizendo ali que a diversidade cultural se refere à identidade da pessoa com o lugar em que ela nasce, que mais? Com a etnia, com a língua, os valores, as crenças e a visão de mundo. Então, ali ele está dando alguns aspectos, né, que mostram aí a diversidade cultural. This does not mean that everyone from a particular culture group will hold exactly the same values or do things in the same way. Então, ele está dizendo que nem sempre, né, isso não significa que todo mundo de uma determinada cultura, de um determinado grupo cultural, vai agir exatamente igual ou fazer as coisas exatamente igual. Showing support for cultural diversity involves talking with people to find out how best to include them and respect their cultural needs. Para a gente mostrar um apoio à diversidade cultural, o que nós devemos fazer? Ele diz ali então que nós temos que nos envolver perguntando, né, encontrando, conversando com a pessoa e descobrindo qual é a necessidade que essa pessoa tem em relação à cultura, né, e tentar uma melhor forma de incluí-la na cultura de onde ela está. Tem agora uma citação. Essa citação aqui também é sobre diversidade cultural. Quem fez essa citação foi a Randa Abdel Fattah. Ela é uma Australian Muslim writer, é uma escritora muçulmana, e ela diz assim: We are at almost every point of our day, immersed in cultural diversity. Faces, clothes, smells, attitudes, values, traditions, behaviors, beliefs and rituals. Então aqui ela diz que nós estamos quase sempre, quase todo o tempo do nosso dia, imerso numa diversidade cultural. Porque, é claro, no nosso dia a gente se relaciona com as pessoas e as pessoas têm culturas diferentes, têm maneiras de pensar diferentes, e é isso que ela está dizendo. E o que define, né, essa diversidade cultural? Faces, o rosto, as roupas, os cheiros, as atitudes, os valores, as tradições, os comportamentos, as crenças e os rituais. Então vejam, são vários aspectos que definem a cultura de um grupo de pessoas ou de uma determinada região. Então agora eu trouxe ali a questão número 2, ela está baseada nesses dois textos que nós lemos, na citação e no primeiro texto. A partezinha mais escura ali é uma parte do primeiro texto para vocês consultarem se houver necessidade, e a segunda é a citação da Randa. E aí a questão diz assim: What elements related to cultural diversity are mentioned in the text above and by Randa Abdel Fattah?
Então, quais os elementos relacionados à diversidade cultural são mencionados nos dois textos? Então, você vai pegar ali, ó, os elementos relacionados à diversidade cultural lá do texto 1 e vai somar com aqueles que estão no texto 2. Alguns se repetem, né? Vocês perceberam ali. Não tem problema, que se repete você vai responder apenas uma vez. Não precisa colocar 2 vezes na resposta, ok? Vou dar um tempinho aí para vocês. Let's check. Vamos lá conferir a resposta de vocês? Então, quais são os elementos referentes à diversidade cultural que está presente nos dois textos, né? Então, os elementos da diversidade cultural são people's birthplace, o lugar que a pessoa nasce, ethnicity, language, values, beliefs, worldviews, faces, clothes, smells, attitudes, traditions, behaviors e rituals. Se a gente for perceber ali, são costumes, né? São maneiras de nós agirmos que definem a nossa cultura. E essa diversidade é porque essa cultura, ela acaba se misturando com várias culturas que vêm de fora, de outros países, ou quando a gente vai para outro país também, nós levamos a nossa cultura e acaba se misturando com a cultura do local. Number 3, will people from a particular group act the same way?
Então eu estou perguntando assim, as pessoas de um determinado grupo, elas vão se comportar da mesma forma? O que diz o texto sobre isso? Aí, se você acha que sim, você vai responder yes, they will. Se você acha que não, no, they won't. Number 4. According to the text, how can we show support for cultural diversity? De acordo com o texto, como que nós podemos mostrar um apoio à diversidade cultural? Então, vou dar um tempinho. Se você precisar consultar o texto, está ali. Você vai registrar a resposta no seu caderno e eu já volto. Então, vamos conferir lá a resposta, né? Bom, o texto diz que não. No, they won't, que as pessoas do mesmo grupo nem sempre agem da mesma maneira, né? Mas de uma forma geral, sim. Number 4. Talking with people to find out how best to include them and respect their cultural needs. Então, eu perguntei aqui como que a gente pode demonstrar um apoio à diversidade cultural. Então, a resposta está lá no texto, né? Conversando com as pessoas para descobrir a melhor forma de incluí-las, de incluir essa cultura da pessoa e respeitar as necessidades culturais. Gente, o respeito é o mais importante.
né? As pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, têm costumes diferentes, mas nós temos sempre que respeitar. Essa é a palavra mais importante, o respeito. Number 5. Agora, nós vamos observar alguns sinais que nós usamos para nos comunicar e que esses sinais, eles podem ter sentidos diferentes dependendo da cultura, dependendo da região, dependendo do país. Então, nessa atividade, nós vamos responder pensando na nossa cultura, aqui do Brasil. O que significam esses sinais que estão aqui relacionados? Então, o título do exercício diz: Look at the pictures and what then with their meaning. Você vai olhar os desenhos, as informações que estão aqui e relacionar com o que ele significa. Então, nós temos ali come here, hello or goodbye, okay or agreement, victory or place e a kiss. Então, você vai ver lá na letra A, nós temos uma pessoa, né, jogando um beijinho, fazendo um sinal com os lábios. A letra B está fazendo um sinal com a mão. O que significa isso, né, no Brasil? A letra C, fazendo lá o Vzinho com os 2 dedos. A letra D, mexendo lá o dedo indicador. E na última, acenando com a mão. Então, o que esses sinais significam em português? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a atividade e já voltamos para conferir. E aí, conseguiram identificar? Tá fácil, né? Vamos lá, ó. Come here, então, é a letra D. O come here é vem aqui. Então, nós no Brasil usamos esse sinal, fazemos esse sinal com o dedo indicador para indicar, para pedir para que a pessoa venha até você. Hello or goodbye, nós usamos o aceno da mão, né? Nós dizemos tchau, hello, goodbye, né? Fazendo o aceno com a mão. Ok e agreement, nós usamos o nosso dedo polegar para indicar que, ok, eu estou concordando com uma informação. O agreement ali quer dizer concordando, estou dando ok. Victor or peace é o
V, né, que nós fazemos com o nosso dedo. Em alguns lugares quer dizer, né, às vezes a pessoa entende como vitória ou entende como paz, né, paz e amor. E a kiss, que é quando a gente faz esse sinal com os nossos lábios, nós estamos jogando um beijinho para a pessoa, né? Estamos dando um beijo. Às vezes a gente usa isso lá no WhatsApp, põe aquela figurinha com beijinho, né? Com esse sinal aí, então quer dizer beijo. Então agora nós vamos ler um texto dizendo a diferença desses sinais em algumas regiões, em alguns países. Então, para algumas pessoas, esses sinais têm significado diferente do que o nosso aqui no Brasil. Vamos lá para o texto. In some cultures, Filipino, Native American, Puerto Rican, and many Latin American cultures, people use their lips to point instead of a finger. Então veja só, em alguns lugares do mundo, lá os filipinos, os nativos americanos, os porto-riquenhos e algumas culturas latino-americanas, esse sinalzinho que a moça está fazendo com os lábios, que nós entendemos que é um beijo, eles usam para indicar. Aquilo que nós indicamos com o nosso dedo indicador, eles fazem com os lábios. Veja só que diferente da nossa cultura, né? In the West, people often kiss when they meet or when they say goodbye. No Oeste, algumas pessoas, né, usam o beijo quando elas encontram alguém ou para dar tchau. No Brasil também é comum, só que assim tem diferença. Algumas regiões eles se cumprimentam com 2 beijinhos, em alguma região com 3, em algumas regiões é só um beijinho. Né? Então isso é cultural, depende de cada região. In many Asian countries, it is considered too intimate of an action to be displayed in public. Em alguns países da Ásia, o beijinho é muito íntimo para ser feito ao público. Então lá eles não cumprimentam, não se despedem usando o beijinho, porque isso para eles é algo muito íntimo e que não pode ser feito na frente dos outros. Tá? Então veja que diferença que nós temos cultural em relação a esses sinais. Aqui, o nosso aceno que nós conhecemos, né, para dar tchau, para dizer, né, para se despedir de alguém, dizer goodbye. Esse aceno dos americanos ou dos brasileiros também, né, podem ser interpretados, can be interpreted as the sign for no in many parts of Europe and Latin America. Então, em alguns países isso aqui é não quer dizer tchau. Tá? In Italian, goodbye wave can be interpreted by American as come here. E veja só, para os italianos, o sinal de tchau pode ser interpretado como come here. Então, eles usam esse sinal, que nós conhecemos como come here, para tchau. E American here gesto can be seen as an insult in most Asian country. Então veja só, ó, esse sinal de vem aqui, já para os países asiáticos, é um insulto, é algo indecente. Não pode fazer, se você fizer, você vai estar sendo indelicado. Então veja que diferença que existe de cultura para cultura. In Malaysia, is it taboo to point with your index finger? Index finger é o dedo indicador. Então, lá na Malásia é tabu. Tabu é uma coisa que não é muito aceita pela sociedade, moralmente falando, aqui, esse aceno não é bem visto. But you can point with your thumb. Mas você pode apontar com o seu polegar, com o dedão que nós conhecemos. Tá? Então, eu uso para apontar esse dedo. Veja que diferente, né? E não o dedo indicador como nós usamos. Thumbs up is used in many cultures, not more so than Brazil, however, where the signal is used wherever. Então ele está dizendo que o polegar erguido, como nós usamos aqui para falar ok, é usado em muitas culturas, não mais do que no Brasil, onde esse sinal é usado em todo o tempo. Então, no Brasil, nós usamos muito esse sinal para confirmar, para dizer ok. However, it's a rude sexual sign in some Islamic countries, Sardinia and Greece. It can signify the number 1 in France. Olha só a diferença. O que para nós é muito comum, quer dizer, ok, estou concordando com alguma coisa, é um sinal sexual muito rude, muito, vamos dizer assim, indelicado
Em alguns países islâmicos, na Sardenha, que é uma ilha lá da Itália, no mar Mediterrâneo, e na Grécia. E veja só, na França, esse sinal significa número 1. Então veja, né, que diferença que existe aí nessas comunicações. Número 6. In each country, it is not common to kiss a person in public. E number 7, which part of the body do people in some countries use to point to something? Então, na número 6, em que países não é comum o beijo da pessoa, né, um beijo em lugares públicos? Então, tá ali no texto para vocês responderem. E na 7, que parte do corpo as pessoas usam em alguns países para apontar alguma coisa? Ok? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem e já já a gente vem conferir. E aí, vamos ver como que ficou a sua resposta, então? Número 6. In some Asian countries. Então, em alguns países asiáticos, não é comum eles beijarem, né, quando vai cumprimentar a pessoa em público. E na número 7, que parte do corpo as pessoas em alguns países usam para apontar alguma coisa. Nós no Brasil usamos o nosso dedo indicador, mas em alguns países eles usam their lips, os lábios deles. Number 8. In Italy, which sign means goodbye? Então, lá na Itália, qual o sinal que indica goodbye? Usando o dedo indicador curvando para chamar, né, como se estivesse chamando, ou esse sinalzinho aqui? Number 9. If you use your index finger to call someone over in some Asian countries, how can it be interpreted? Se você usar esse sinal aqui em alguns países lá asiáticos, como que ele pode ser interpretado? Vou dar um tempinho aí, se vocês precisarem consultar o texto, está logo ali para que vocês possam responder, ok?
Let's go, let's check. Vamos lá então. Na Itália, qual é o sinal que representa o goodbye, né? No caso, o primeiro sinal e não o nosso acenando com a mão. E qual país, se você fosse usar, né, esse sinal aqui lá nos países asiáticos, como que as pessoas iriam interpretar, né? As an insult, como um insulto, uma coisa que não é bem vista, não é legal. E number 10, does thumb up mean the same in Greece, Brazil and France? Explain. Então eu estou perguntando, esse sinal aqui tem o mesmo significado na Grécia, no Brasil e na França? Você vai responder se sim ou não e depois vai explicar. Ok? Vou dar um tempinho aí para você. Então, vamos conferir a nossa resposta, né? No, it doesn't. Não, esse sinal não é o mesmo significado nesses três países, são significados diferentes. Vamos explicar agora como é então, ó. In Greece, it's offensive. In Brazil, it means agreement. In France, it means number one. Então, nós já vimos pelo texto que na Grécia esse sinal é ofensivo, não é legal. E no Brasil ele significa que eu estou concordando com alguma coisa e na França ele significa número 1.
Bom, agora nós vamos para o nosso quiz, vocês já sabem como funciona. Eu vou lendo a pergunta e vocês já vão respondendo junto comigo, ok? Mas anotem aí no seu caderno se é a letra A, B, C ou D. Você não precisa copiar a pergunta inteira, tá? Mas aí só para você conferir se está certo ou não a sua resposta. Number 1. This quote talks about beauty, beliefs, diversity or language. Vamos ler a quote, a citação? The beauty of the world lies in the diversity of its people. Então, a citação ali está dizendo: a beleza do mundo encontra-se na diversidade do povo, diversidade das pessoas. É isso que faz, é isso que é legal, isso que é bonito. A diversidade, não sermos todos iguais. Então, essa citação aqui fala sobre o quê? Você acha que fala sobre beleza, beauty? Or beliefs, ou crenças? Ou fala da diversidade? Ou fala da língua? Anotou aí no seu caderno? O que você acha? Bom, a resposta correta, se você marcou aí, parabéns, é diversity, ok? Number 2, choose the incorrect option. Você vai marcar a opção incorreta sobre tudo aquilo que nós falamos nessa aula, sobre os sinais que são diferentes em cada região, sobre a diversidade cultural. Eu vou lendo e você vai pensando se essa é a incorreta ou não. Letter A. Different cultures have their own interpretations of body language. As diferentes culturas têm sua própria interpretações na linguagem do corpo, na linguagem corporal. Letter B. Hand gestures can mean very different things in different cultures. Então, os gestos das mãos podem significar muitas coisas diferentes em diferentes culturas. Letter C. Thumb up, que é esse sinal aqui, is used in many cultures except in Brazil. Então, o dedo polegar levantado é usado em muitas culturas, menos no Brasil. E a letter D, bending your index finger to say come here is not indicated in many Asian countries. Dobrar o seu dedo indicador para dizer vem aqui não é indicado em muitos países asiáticos. Qual dessas daqui você acha que está errado? Anotou aí no seu caderno? Vamos conferir se você acertou? Com certeza a letra C. Né? Esse sinal é muito usado no Brasil e ali está dizendo que ele é usado em muitas culturas, menos no Brasil. Então, é essa que está incorreta. Bom, na aula de hoje, então, nós falamos um pouquinho sobre a diversidade cultural e lemos alguns textos informativos, trazendo algumas informações ali sobre a comunicação através dessa linguagem que pode ser diferente em diferentes países. Então, bye bye, students. Thank you for your attention. See you next class. Bye bye.